Salve, my friends! Questão 21, prova amarela, prova de matemática, Universidade Federal de Santa Catarina, vestibular 2026, tá? Questão 21 diz o seguinte: durante uma partida de futebol, o goleiro repõe a bola em jogo por meio de um chute com bola ao ar. A partir desse momento, a altura da bola em relação ao solo é definida matematicamente em função do tempo por h de t é igual a menos 4t quadrado mais 12,8t mais 0,6, em que h de t é a altura da bola em metros e t é o tempo em segundos após o chute. Com base nessas informações, determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Item 01. A altura da bola no momento do chute é de 60 centímetros em relação ao solo. Então, gente, a gente tem uma função do segundo grau. Lembra que uma função do segundo grau, seu gráfico é uma parábola. Deixa eu aqui dar um zoom, né? Seu gráfico é uma parábola e quando a gente olha para a função do segundo grau, olhando para os coeficientes, a gente já consegue determinar algumas informações bem importantes, né? A primeira informação bem importante é esse negativo que está aqui. Esse negativo me diz que a concavidade da parábola ela é voltada para baixo, é uma parábola triste, né? Outra informação bem importante que vai ajudar a gente a resolver esse item é esse coeficiente que está aqui, que ele é o coeficiente linear, o número que está sozinho. Ele sempre determina aonde a nossa parábola corta o eixo y. Então isso vai ser super importante para a gente resolver esse item. Vamos fazer um esboço gráfico rápido do que a gente tem até o momento. Então, se a gente for fazer um esboço gráfico dessa função, é isso que a gente tem. Né? Como assim? Concavidade voltada para baixo. Esse termo independente, que é esse númerozinho que está sozinho aqui, ele determina onde a nossa parábola ela corta o eixo y. Então eu sei que a minha parábola ela corta o eixo y exatamente no 0,6 metros. Né? Então esse item ele é um item verdadeiro. Por que ele é um item verdadeiro? Porque a nossa parábola, a nossa bola, ela inicia a trajetória no tempo igual a zero, inicia a nossa trajetória aqui, e ela fica no ar até esse ponto que está aqui. Né? Item 01 correto. Vamos para o item 02. A bola atinge a altura máxima em 1,6 segundo após o chute. A altura máxima, ponto máximo, né, maior valor que a função assume, está relacionado ao vértice da função. Então, sempre que falar algo relacionado ao vértice, estamos pensando no ponto mais alto da função, se a concavidade ela for voltada para baixo, ou no ponto mais baixo da função, se a concavidade for voltada para cima. Se ele pedir a altura máxima, a gente está preocupado com o nosso y vértice, que nesse caso não é y vértice, é h vértice, né? E se por acaso ele pergunta algo relacionado ao tempo, né? O tempo em que essa bola chega no ponto mais alto. Então a gente está preocupado aqui com o x vértice, que na verdade não é x, né? É t. É t vértice. Então aqui é o nosso t vértice. Fórmulazinha para a gente trabalhar com o x vértice e com o y vértice, que o x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Nesse caso aqui, item 02, a gente está preocupado com o nosso t vértice. Então o nosso t vértice, o nosso x vértice, ele é menos b sobre 2a. Tá? Ali, olhando para os nossos coeficientes, ó, o nosso coeficiente b é esse 12,8 aqui, e o nosso coeficiente a é esse menos 4. Então, o nosso t vértice vai ser igual a menos 12,8 dividido por 2 vezes menos 4. Aí vai ficar menos 12 dividido por 8, e isso resulta em 1,6 segundos. Então, esse item também é um item correto. Item 04. Após decorridos 2 segundos do chute, a bola estará a uma altura de 10,2 metros. Então, o que acontece é que ele está me falando que se por acaso eu utilizar um t igual a 2, o meu y, na verdade o meu h, ele vai ser 10,2 metros. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar e vai, na nossa função, colocar aqui um 2 aplicado na função e vai ver se o nosso h aqui ele vai ser o nosso 10,2. Então, nosso item 04 vai ser igual a h de 2 é igual a menos 4 vezes 2 ao quadrado mais 12,8 vezes 2 mais 0,6. h de 2 vai ser igual a menos 4 vezes 4 dá menos 16. 12,8 vezes 2 resulta em 25,6. Mais 0,6. H de 2 é igual a menos 16. Mais 26,2. E nós temos que H de 2 vai ser igual a 10,2.
Então temos mais um item correto. Próximo item, item 08. O tempo em que a bola fica no ar é de 4 segundos. Bom, então o que ele está me falando basicamente, vamos dar um zoom de novo aqui. O que ele está me falando é que essa raiz que eu tenho aqui é o 4 segundos. Já que a bola ela começa a ficar no ar exatamente no tempo igual a 0. O cara chutou a bola subiu, começou a cair e caiu exatamente aqui. Quando eu achar a raiz dessa função aqui, é exatamente o tempo que a bola ficou no ar. Então ele está me falando que aquele ponto ali é o ponto 4. Bom, primeira maneira de você trabalhar com a raiz é você pegar a sua função, igualar a 0 e achar as raízes dessa função. Aí você vai achar um valor aqui, ó, negativo, que não te interessa, e você vai achar um valor positivo, que é o outro lado ali que ele está falando que é 4. Mas como ele já está falando que é 4, a gente pode testar esse 4. Se a gente testar esse 4 na função, o resultado ele tem que ser 0. Então basta a gente aplicar o 4 na função, h de 4. Então o item 08 é h de 4 que a gente vai testar. Menos 4 vezes 4 ao quadrado, mais 12,8 vezes 4, mais 0,6. Aqui vai resultar em menos 64. Mais 12,48, 48 vezes 3,2, 51,2. Mais 0,6. Isso é menos 64. Menos 64 mais 51,8 é igual a menos 12,2. Tá, prof, e aí, o que isso significa? Significa que esse item é errado. A gente precisaria encontrar um h de 4 igual a 0 para esse item ser correto. Prof, o que significa o h de 4 ser negativo? Significa o seguinte, quando eu pegar aqui minha função, né, tá aqui, e eu colocar o 4, a minha imagem aqui, ó, ela vai estar lá embaixo, vai estar negativa. Então, o 4, ele está à direita da raiz. Então, a bola, ela ficou no ar menos do que 4 segundos, e não 4 segundos, né? Esse valor aqui, ó, é 3 e uns quebradinho, mais ou menos, tá? Ficou clara a ideia? E por fim, o nosso último item, que é o item 16, a altura máxima atingida pela bola é de 10 metros. Bom, a gente já sabe que esse item é falso. O 8 é falso e o 16 é falso. Por que a gente já sabe que o 16 é falso? Pelo item 04. Olha só, o item 04 ele já me diz que a bola atinge uma altura de 10,2 metros. Então, ele atingir uma altura de 10 metros, a altura máxima de 10 metros é falso, né? Mas se você precisasse calcular essa altura, não precisa, já é falso. Mas se você precisasse calcular essa altura, o que você iria fazer? Bom, o que acontece é que você precisa encontrar esse h de v que está aqui. Para encontrar esse h de v, ou você utiliza menos delta sobre 4a, ou simplesmente você utiliza o t de v, que a gente encontrou, que é 1,6, e faz h de 1,6. Então, não precisa, já sabemos que esse item é falso. Mas poderíamos simplesmente calcular h de 1,6. Calculando h de 1,6, a gente vai ter a altura máxima. Vamos calcular esse cara. Menos 4 vezes 1,6 ao quadrado, mais 12,8 vezes 1,6, mais 0,6. Então, h de 1,6 vai ser igual a menos 16 vezes menos 4, menos 10,24, mais 20,48, mais 0,6. H de 1,6 é igual a 10,84. Beleza? Então, gabarito dessa questão, item 01, 02 e 04. Somatório 07. Maravilha? Fique em paz.